Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Nós estamos aqui iniciando mais esse culto de quarta-feira. Com a graça do nosso Deus, nós estamos caminhando e trilhando o caminho dos salmos de romagem. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que você esteja fazendo um bom proveito das meditações, dos estudos. E de fato é uma introdução, mas que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus mediante essas lições da palavra dele mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias então no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou-os Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos ao Teu santo nome, porque Tu és um único Deus vivo e verdadeiro. Tu és um Deus santo, 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 Pai. Nós bendizemos a Ti, glorificamos a Ti, porque de fato, do nada, o Senhor tem poder para criar todas as coisas. Nós Te louvamos porque o Senhor nos criou, nos salvou, nos regenerou, Pai. E hoje nós podemos ter livre acesso a Ti em oração, não por méritos nossos, mas pela ação poderosa, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos gratos por tudo isso, Pai. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou,
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Meus irmãos, louvado seja Deus pelos louvores cantados. Vamos abrir nossas Bíblias então no Salmo 127. O Salmo 127 ele traz uma mensagem muito bela, é um salmo conhecidíssimo de todos. E ele diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém, queridos? Esse salmo aqui ele fala sobre um trabalho que, de fato, nós precisamos entender e fazer. E o Salmo 127 mostra tanto a forma certa como a forma errada de operar, de trabalhar. Coloca um aviso e fornece um exemplo para guiar os cristãos em todo o trabalho que é feito para a glória de Deus. Ou seja, todo o trabalho é feito para a glória de Deus, ou deveria ser. E, de fato, quando a gente lê esse salmo, a ideia que ele passa é mostrar que o trabalho é uma bênção para o cristão e que Deus é o nosso maior exemplo de trabalhador. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: o trabalho dignifica o homem. É uma realidade isso. Tanto é que não é só um mandato cultural de ir, de trabalhar, de cuidar da natureza, etc. Não. Mas o trabalho de fato dignifica o homem. O Salmo 127 primeiro coloca um aviso sobre o trabalho. Mostra um modo de funcionar que não é nem atividade pura
nem passividade completa. Não glorifico o trabalho como tal e não condeno o trabalho como tal. Somos convidados a experimentar a plenitude do trabalho, ou seja, o que ele está dizendo aqui, o salmista? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se Deus não habitar no nosso lar, não adianta a labuta diária, não adianta o trabalho que nós fazemos. Se esse trabalho não for de fato para glorificar a Deus, não adianta absolutamente nada. É isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que a gente pode trabalhar e viver do trabalho a vida inteira. Se esse trabalho não for para a glória de Deus, é um trabalho em vão. Por outro lado, o salmista está falando que existe um trabalho. Ou seja, nós não podemos ficar numa passividade completa achando que a provisão vai vir do céu, caída do céu. Não, existe um trabalho e nós devemos executar esse trabalho para a honra e glória de Deus. Pensando numa visão reformada da questão da vocação, quando a gente pensa em trabalho, em vocação, a pessoa é vocacionada a ser dentista, a pessoa é advogado, a pessoa é médico, a pessoa e outras vocações, outros trabalhos e outras profissões. A vocação da pessoa só existe porque foi dada por Deus. Então, na teoria, todo advogado deve ser um advogado segundo a vontade de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Todo médico deve ser um médico segundo a vontade de Deus e também para glorificar a Deus e segundo os propósitos dele, e assim por diante. Então, é muito delicado a gente falar assim, detesto o que eu faço. Meus irmãos, isso é uma questão muito delicada, porque de fato a sua vocação foi dada por Deus. Essa é uma questão que é principal na vida. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. E aqui o texto vai dizer mais ou menos isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele vai dizer no verso 2, vai ser inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, que trabalhaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, enquanto dorme, então eu não preciso trabalhar? Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a pessoa deve sim trabalhar, levantar até de madrugada, repousar à tarde, só que isso deve ter nesse trabalho deve ter a plena convicção e certeza que o sustento não vem mediante ele. E a proteção do lar não vem mediante ele. E a provisão do lar não vem pelo trabalho em si, mas vem por aquele que edifica a casa, que é Deus. É isso que o salmista está dizendo. Por isso que ele vai começar. Se o Senhor não edificar a casa, olha, não adianta muita coisa fazer. Você não, na verdade, você pode fazer qualquer tipo de coisa se o Senhor não estiver edificando a casa. Se a centralidade, se a vontade de Deus não for o centro, se não for, como eu vou dizer, a sua vontade, a nossa vontade, a gente pode trabalhar a vida inteira e nunca ser feliz com absolutamente nada. Para você o trabalho é um fardo ou uma das coisas mais importantes da sua vida? E o que você precisa entender e fazer para mudar essa situação? Se você vê o trabalho como um fardo, pense nisso. O que você precisa fazer para se sentir bem no seu trabalho?
situação que você precisa, que nós precisamos refletir. Então o trabalho, de fato, dignifica o homem. A segunda realidade que eu queria passar para os irmãos, que esse salmo vai dizer, é que no princípio Deus trabalhou. A gente leu o texto lá de Gênesis. Eu optei por ler o capítulo 2, do verso 1 a 3. E de fato ali é um resumo. Fala que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então Deus trabalhou e Deus trabalha. Existe uma missão de Deus. Deus continua trabalhando desde a eternidade. Ele criou todas as coisas e continua sustentando e trabalhando, e continua salvando, e continua na sua missão. Ele continua trabalhando. Deus trabalha. Ele é extremamente organizado no seu trabalho. A principal diferença entre cristãos e outros é que levamos Deus a sério e eles não. E é exatamente por esse motivo que nos dedicamos ao trabalho. Deus trabalha. Em Gênesis 1, temos um relato do trabalho de Deus. Ele constrói, ele guarda. Ao lermos todo o relato bíblico de forma cuidadosa, veremos que este é o relato do trabalho de Deus através de Cristo e através do seu povo. É isso que eu estou tentando dizer. Quando você pega de Gênesis até Apocalipse, o que seria isso? Seria o trabalho de Deus, o trabalho do povo de Deus na restauração, na salvação de pessoas. Então Deus trabalha. E é exatamente por isso que nós devemos gostar e desejar, ter o desejo de trabalhar não só na vida secular, mas dentro da igreja também. Existe trabalho para todos na igreja, como eu costumo dizer. Existe trabalho para todos, desde a criança até o mais idoso. Existe trabalho dentro da igreja. E nós precisamos exercer esse trabalho, exercer essa função para a glória de Deus. Qual é a diferença, então, entre você olhar o seu trabalho como um dever e olhá-lo como um ministério que agrada a Deus? Qual é a diferença? Você pode enxergar o seu trabalho, eu posso enxergar o meu trabalho como apenas um dever. Vou lá de novo, eu, de manhã cedinho, trabalhar, fazer minhas funções e etc. Ou a gente deve começar a enxergar o nosso trabalho como um ministério, uma vocação dada por Deus a cada um de nós. Qual deve ser a nossa principal motivação para o exercício do nosso trabalho? O dinheiro? A fama? Os bens materiais? Ou a principal motivação do nosso trabalho deve ser a glorificação de Deus? Eu preciso pensar nessa realidade, continuar pensando nestas coisas. Então, a segunda coisa, no princípio, Deus trabalhou. Por que nós trabalhamos hoje? Porque Deus ainda trabalha. Deus está trabalhando. E nós devemos ser gratos pelo trabalho que Deus nos dá. E sim, buscar melhorar, sempre, isso não é problema. Mas nunca deixar de trabalhar, não só dentro da igreja, como fora da igreja. E se o trabalho é um fardo, um peso, olha a Deus. Tente mudar a perspectiva. Comece a enxergar o seu trabalho como um ministério dado por Deus, para que você possa proclamar a outras pessoas, para que você possa dar testemunho do Evangelho de Cristo, para que você possa instruir outras pessoas na palavra verdadeira da Bíblia Sagrada. Comece a enxergar isso, pensar nessa perspectiva, dessa realidade do trabalho.
Terceiro ponto, trabalho sem esforço. Apesar da forte tônica do Salmo no trabalho, podemos perceber atos graciosos de Deus nos resultados do mesmo. Ele mostra que a concepção de uma criança deixa claro como Deus cuida de todos nós. É um grande contraste com relação ao trabalho penoso de construir cidades e vigiar posses. Ou seja, o texto aqui vai falar assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele nos concede tudo isso. Ele nos concede essa realidade. Ou seja, Deus, ele superabunda a graça dele sobre as nossas vidas. Como? Não é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá o quanto dorme. E ele vai além. Ele não dá só o alimento, mas ele dá a herança. Ele dá os filhos. Ele dá filhos que são velozes. Dá filhos que enche a sua aljava. E de fato isso acontece. Ele superabunda aqui a questão dos filhos. Quer dizer exatamente isso, que ele superabunda a graça dele sobre as nossas vidas, mesmo em meio a todas as situações que nós passamos. Mesmo com a pequenez do nosso trabalho, ele consegue superar as expectativas do nosso coração. Como vimos na semana passada, por exemplo. É uma realidade isso, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a essas questões. O trabalho não deve ser visto como um fardo, nem como um ídolo. Deus é o nosso exemplo para executarmos o nosso trabalho. Deus é que nos garante os resultados do trabalho feito para a sua glória. É Ele que nos garante. Ele que garante os resultados do trabalho. Em outras palavras, o pão diário, Jesus Cristo, quando ensinou, ele não disse: o pão diário, o pão de cada dia nos dai hoje. Ele pediu a Deus. E como que ele faz isso? Pela instrumentalidade do trabalho. Mas quem faz isso? Deus, não o trabalho. Deus é que nos dá. É Ele que nos dá. Uma questão muito importante aqui, que a gente deve pensar com relação ao trabalho, é que Deus precisa descansar. Porque no 7º dia, a palavra de Deus nos ensina que Ele descansou. Por quê? Sabe por quê? Porque nós precisamos. Não é porque Ele precisa. É porque nós precisamos. O que ele está querendo dizer aqui é que nós precisamos sim ter um dia de descanso. Nós podemos trabalhar 6 dias, sim, mas nós devemos ter um dia de descanso. Ou seja, trabalhar de segunda a domingo também é errado. Porque nós precisamos ter um dia de descanso. E geralmente esse dia de descanso é o dia do Senhor, onde nós vamos desfrutar da presença maravilhosa, graciosa do nosso Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Que a partir de agora, não sei se você vê o trabalho como um fardo, comece a ver o trabalho como uma bênção do Senhor para a sua vida. Não como uma fonte de sustento, porque quem de fato te sustenta não é o trabalho, mas é Deus. Mas que você possa enxergar e ver que o resultado garantido não é porque nós trabalhamos,
é porque o Senhor edifica a casa. É porque o Senhor trabalhou, porque o Senhor trabalha. E a consequência do trabalho de Deus é exatamente esse. Que nós trabalhamos, mas o sustento vem do Senhor. É Ele que providencia todas as coisas para as nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa noite. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos, adoramos ao Teu santo nome. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos primeiramente te pedir, ó Pai, que o Senhor abra a porta de um emprego para cada um que precisa dessa porta aberta. Nós jogamos a Ti também, Senhor, por aqueles que estão empregados, que estão trabalhando, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, que o trabalho não seja um fardo, mas que seja alegre, uma fonte de bênção para cada um, Pai. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos aprender a observar e ver que o trabalho, Senhor, não é o ídolo em si, não é a fonte essencial em si, mas o Senhor é o Senhor que providencia, o Senhor é que garante o sustento diário das nossas vidas, e nós somos gratos a Ti por isso. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos amar os nossos trabalhos, na certeza de que não é por eles que nós nos alimentamos, não é por ele que nós nos movimentamos, nós agimos, não é por ele. Nós só conseguimos fazer isso tudo pela Tua graça. Pela Tua graça em nossas vidas. O Senhor que providencia, o Senhor que nos garante o sustento diário. Nós te louvamos por isso, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família. E no domingo às 9 horas da manhã nós temos um encontro marcado. E no domingo à noite, às 19 horas, nós temos também um encontro marcado com os nossos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço. Deus abençoe. Um ótimo restante de semana para cada um de vocês.